Pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade, então, na nossa aula de balística. Nós falamos na aula passada, eu apresentei para vocês aqueles conceitos de balística terminal, de balística interna e balística terminal, né? Nós estudamos como que funciona a arma e a munição, e agora nós vamos passar para a balística externa. Eu falei que ela não tem importância para a gente, para a prova, então agora nós vamos passar para a balística terminal ou a balística dos ferimentos, que é estudar as feridas pérfuro-contusas causadas por ferimento de tiro. Então, olha lá o que o França fala. As feridas pérfuro-contusas são produzidas por um mecanismo de ação que perfura e contunde ao mesmo tempo, né? Pérfuro-contundente. A ação é pérfuro-contundente, então perfura e contunde, e a ferida é pérfuro-contusa. Falei para vocês que o França fala que os instrumentos para ele são mais perfurantes do que contundentes. Os ferimentos produzidos por esses instrumentos, eles são principalmente ocasionados por aqueles decorrentes de projéteis de armas de fogo, mas podem ser representados também por outros meios semelhantes. Já mostrei isso para vocês. O França coloca a ponta de um guarda-chuva como um exemplo também de ferida pérfuro-contusa, mas qualquer objeto que tenha uma ponta, mas que seja uma ponta menos afiada, uma ponta romba, e que precise de uma pressão grande, que faça uma contusão para entrar, né? Sempre que tem contusão, nós vamos pensar em uma ferida mais feia, mais machucada. Então, se a gente precisar de força para fazer esse objeto perfurar, nós vamos ter uma ferida pérfuro-contusa e um instrumento de ação pérfuro-contundente. Dei exemplos para vocês de uma estaca, mas um vergalhão, qualquer coisa que tenha uma ponta. A ponta vai direcionar, mas ele não tem gume. O que vai direcionar o trajeto da lesão é a ponta, e o que vai fazer esse objeto, esse instrumento, penetrar o corpo é a força com que ele é projetado contra o corpo. O exemplo mais importante para a nossa prova, sem dúvida nenhuma, são as lesões por armas de fogo, mas a gente vai ver que essas lesões, elas precisam de um estudo muito mais específico, pelas características que essas feridas vão adquirir, e também porque os ferimentos produzidos por armas de fogo, eles podem ir muito além daquela ferida provocada pelo projétil. Porque a arma de fogo, ela tem outras formas de provocar lesão. A gente falou muito sobre como é o funcionamento da arma de fogo. A gente viu que acontece uma explosão, e que essa explosão vai fazer com que haja uma expansão de gases, e essa expansão de gases vai lançar o projétil à frente, mas vai sair pela boca do cano da arma, além dos gases, dessa expansão de gases, e além do projétil, vai sair também resquícios dessa explosão, que vai ser fogo, fumaça, pólvora que não... A fumaça é decorrente da pólvora que queimou, mas tem também grânulos de pólvora que não queimou, que vai sair em formas de grânulos mesmo, que vão provocar outros tipos de lesão. Então, quando a gente fala de ferimentos de tiro, a gente não está falando só da ferida pérfuro-contusa, que é aquela ocasionada pelo projétil. A gente está falando de muito mais coisas, e por isso nós estamos aqui com um estudo específico para isso, tá? Lembrando que o instrumento pérfuro-contundente não é a arma de fogo, é o projétil, e a ferida provocada pelo projétil vai ser a ferida pérfuro-contusa, tá? Outras feridas que a gente vai ver já não vão ser mais pérfuro-contusas, porque não foram provocadas pelo projétil, mas são também decorrentes de todo esse processo da arma de fogo, da relação da arma de fogo com o projétil, tá? Então, para a gente compreender esses ferimentos produzidos por armas de fogo, nós temos que conhecer um conceito que é muito importante, que são os elementos primários e secundários do tiro. Os elementos primários do tiro, eles são provocados pelos projéteis da arma de fogo. Então, é o que eu falei. Aqui, a ferida pérfuro-contusa é provocada pelo projétil. E o projétil, ele é o projétil. E tudo que ele leva com ele vai ser considerado elemento primário do tiro. A função do tiro não é ejetar o projétil, lançar o projétil, né? Fazer com que o tiro alcance o corpo de alguém. Então, tudo que for decorrente da relação desse projétil com o corpo vai ser elemento primário do tiro.
As outras coisas que não têm nada a ver com o projétil, mas sim com a explosão, vão ser elementos secundários, mas eles são, inclusive, secundários no tiro. Eles não têm a importância que tem o projétil de arma de fogo. Então, olha lá, os elementos primários são provocados pelos projéteis que são propelidos pelo cano da arma. Olha lá, pessoal, dá uma olhada nessas fotos que eu coloquei aí para a gente entender o que tem além do projétil causando essa ferida. Lembra que eu falei para vocês do projétil do cano de alma raiada? Eu expliquei para vocês qual é o objetivo do raiamento da arma, que é fazer com que o projétil adquira um movimento rotatório sobre o corpo dele, e com isso ele vai ganhando estabilidade quando ele sai do cano até ele atingir o corpo. Ele vai girando, o raiamento faz isso. Lembra que eu falei que o giro, né, e o raiamento pode ser ou para a direita, destrógira, ou para a esquerda, sinistrógira. Isso não tem importância. Eu quero que vocês lembrem qual foi a explicação sobre a função do raiamento da arma, que é dar estabilidade, e a primeira foto ali de cima está mostrando isso, o projétil girando dentro da arma, e quando ele sai do cano da arma, ele continua girando sobre o eixo dele. A foto de baixo também, a segunda foto aí, está mostrando uma cena real, né, do projétil girando. Só que o que acontece, pessoal? O projétil, lembra que eu falei para vocês que ele passa muito apertado dentro do cano, para a gente poder ter um aproveitamento maior da explosão, né, para que ele consiga aproveitar toda a força da expansão dos gases, para ser projetado para frente, ele tem que ter um diâmetro até um pouquinho maior que o diâmetro do cano. Lembra que eu falei isso para vocês? Pois é, e aí quando ele passa, então, nesse cano, ele vai passar tão apertado, que o cano vai deixar marcas nele. É isso que eu coloquei aí nesse desenho, nesse terceiro desenho aí, de cima para baixo. O cano vai deixar marcas no projétil, e essas marcas vão ser importantíssimas, inclusive, para a gente identificar, né? Quando a gente tem acesso ao projétil, a gente quer identificar a arma, essa é uma das formas, é pelas marcas do raiamento do cano. Mas mais importante do que isso agora, esse projétil passa tão apertado nesse cano, tão apertado, que acaba ficando pedaços do projétil dentro do cano. E outras sujeiras. Por quê? Na hora que o projétil passa, atrás dele, onde aconteceu a explosão, vai vir muita fumaça da pólvora que explodiu, vão vir pedaços de pólvora que não explodiu, que vem como se fossem pequenos grãos, e fumaça. Aí vai depender dos outros constituintes da espoleta, mas tudo isso vai passar pela boca do cano logo atrás do projétil. E depois que o projétil sai, muitas dessas coisas vão ficar ali sujando o cano. É por isso que essas armas, elas têm que ser limpas frequentemente. Mas a cada disparo feito naquela arma, sujidades vão ficar ali dentro do cano. Então, na hora que vier um outro projétil, que for acontecer um outro disparo, esse projétil vai levar consigo sujidades e fuligens que estavam aderidas à parede do cano. E essas sujidades, ele vai carregar com ele o projétil e ela vai deixar marcas lá no corpo. Então, presta atenção, o efeito primário do tiro, primário mais importante, é o projétil. Mas esse projétil, além do formato e da energia dele suficiente para provocar uma lesão, ele vai levar sujidades do cano da arma de onde ele saiu, tá? Nas armas de cano raiado, os projéteis adquirem um sentido de giro em função do raiamento, adquirindo estabilidade até a chegada do alvo. Então, foi o que eu falei aí. O raiamento vai promover esse movimento giratório, mas o mais importante aqui é entender que, além do projétil dessa arma, vão sair sujidades que vão ficar presas lá no cano. Quando vier um outro projétil, esse projétil vai levar essas sujidades. Isso aí, tudo que está no projétil, tudo que o projétil leva com ele, é efeito primário do tiro. E os efeitos secundários? Olha aí essa foto, pessoal. Eu falei com vocês, o projétil já saiu aí, e logo atrás do projétil vem fogo por causa da explosão, e vai vir também fumaça. Esse fogo, além do fogo, a gente pode considerar que esses gases que saem, por eles estarem presos ali na explosão, eles são gases superaquecidos.
Tem chama e fogo também? Tem, mas só o gás superaquecido já é suficiente para provocar uma queimadura. E além desse fogo que sai, vai sair fumaça, que a gente está vendo ali, só por enquanto olhando só para a boca do cano, da arma. E além da fumaça, que eu falei para vocês que é a pólvora combusta ou a pólvora que queimou, vai sair também pólvora incombusta ou semicombusta, que é queimada parcialmente. E além disso, eu falei para vocês, o projétil que passou agarrado ali, trazendo essas sujidades todas do cano, também pode deixar alguns fragmentos dele dentro do cano. Dependendo do projétil, se for um projétil velho, se for um projétil reaproveitado, quanto mais velho o projétil, quanto de menor qualidade o projétil, mais chance de desintegrar parcialmente dentro do cano ele tem. Então, o outro projétil que passar vai levar, além disso tudo, fragmentos do projétil que passou antes dele. Então, olha só, quando a gente fala de tudo que sai pela boca do cano da arma, excetuando o projétil com essas sujidades, são elementos secundários do tiro. E esses elementos secundários do tiro, eles também vão provocar lesões. Inclusive, se uma pessoa estiver perto o suficiente para que essa chama que a gente está vendo aí saindo da boca do cano da arma queime a pele, se estiver perto o suficiente, esse fogo aí vai queimar a pele. Então, nós vamos ter uma queimadura da pele como ferimento de tiro, mas essa queimadura é decorrente de um elemento secundário do tiro. O projétil não tem culpa nessa queimadura, vamos falar assim, tá? Então, olha só, todos os elementos que saem pela boca do cano da arma, excetuando-se o projétil, vai deixar marcas no corpo por conta dos elementos secundários do tiro. Isso cai demais em prova, viu, gente? Isso despenca em prova, diferenciar o que é elemento secundário, o que é primário, e principalmente fazer diagnóstico da distância do tiro de acordo com esses elementos. Mas calma que a gente vai ver exatamente o que a gente precisa para acertar essas questões na prova. Então, olha lá, ferimentos de tiro apresentam características próprias do impacto do projétil, efeitos primários do tiro, e manifestações provocadas pela ação dos resíduos da combustão ou semicombustão da pólvora, além de partículas sólidas do próprio projétil expelidas pelo cano da arma, efeito secundário. Quando encontramos também sinal de elevada temperatura dos gases, como queimação de pelos, tá? Crestação é a mesma coisa que queimação. Então, na hora que a gente está diante de um corpo que, além do que a gente vê a ferida do tiro ali, a gente vê os pelos daquela região queimados, os cabelos ou os pelos, dependendo da região do corpo, essas zonas de queimadura da pele são consideradas, nós vamos poder chamar esse tipo de tiro a queima-roupa. Mas nós vamos ver isso em detalhes ainda. Além dessa queimação de pelo, existe uma característica chamada zona de compressão de gases, que na hora que o projétil passa ali, ele faz como se fosse um vácuo, traz uma camada de ar com ele, e essa camada de ar, ela faz como se fosse um afundamento temporário da pele. Isso aí só se vê no vivo, mas é também característica do tiro a queima-roupa. Então, vamos lá que a gente vai entender isso tudo ainda, com muito mais detalhe, exatamente tudo que a gente precisa saber para a prova. Antes de falar das feridas, a gente precisa agora só saber diferenciar dois conceitos que são importantíssimos para a prova também, porque isso é tema de questão, tá? Esses conceitos que nós vamos falar agora, a banca, né, da FUMARC adora confundir esses conceitos. Então, nós vamos começar a entender isso agora para a gente não falar errado mais daqui para frente. No estudo das lesões de arma de fogo, a gente vai considerar o ferimento de entrada e o ferimento de saída, e, entre eles, o trajeto do projétil, que é o percurso dele dentro do corpo humano. Pessoal, trajetória se refere a todo o percurso do projétil, desde a saída da boca do cano da arma até o local da parada. Então, trajetória, quem faz a análise da trajetória do projétil, normalmente é o perito, tá? Quem vai ter que entender onde estava a arma no momento do tiro, onde estava a vítima no momento do tiro. Quando não tem testemunha, isso tem que ser analisado, né, cientificamente, de acordo com, algumas vezes, pela característica da lesão ou por características ali do local,
O perito vai ter que inferir onde estavam essas pessoas e qual foi a trajetória desse projétil do momento que ele saiu da arma até ele chegar no corpo. E já o trajeto é o caminho percorrido pelo projétil no interior do corpo, tá? Ele geralmente é um trajeto reto, é um percurso reto, igual eu coloquei aí na gravura. Mas existe um fenômeno que chama fenômeno da bala giratória que faz com que permita que esse percurso seja curvo. Ele pode ir de anterior para lateral, por exemplo, entrar no tórax, anterior do corpo, né, a parte anterior do corpo, entra no tórax e sai na lateral. Ele faz uma curva dentro do corpo, às vezes até sem penetrar na cavidade. Se ele fizer isso, é esse chamado fenômeno da bala giratória. Mas isso não tem importância para a gente. O importante é o trajeto do projétil é o caminho dentro do corpo. A trajetória é o caminho fora do corpo. As bancas costumam simplesmente misturar esses dois conceitos. Quem vai falar do trajeto do projétil é o médico legista. E o médico legista, ele muitas vezes, ele não quer nem saber o que aconteceu lá no local do crime. Né? O que ele vai fazer? Ele vai receber esse corpo, vai colocar esse corpo na mesa de necrópsia e lá ele vai definir o trajeto e depois esse laudo do legista vai ser comparado com o do perito para que se entenda se aquilo que foi determinado pelo legista bate com aquilo que foi determinado pelo perito. Mas atenção, gente, são conceitos completamente diferentes. E aí eu queria primeiro que a gente entendesse que tem que decorar que trajetória é fora e trajeto é dentro. Tem gente que fala assim que trajetória é fora do corpo, trajetória é fora do corpo, trajeto é dentro. Ou a gente pode decorar, foi a forma que eu preferi decorar. Se você pensar num tiro de longa distância, um tiro de sniper ou um tiro de atirador de elite, eu pensei o seguinte: a trajetória, que é a palavra maior, é o percurso maior, né? Então, pensando num tiro de atirador de elite, tá? Que tá lá em cima de um prédio, por exemplo, e tem que atirar numa pessoa lá embaixo na rua. Trajetória é a palavra maior e é o percurso maior. Trajeto é a palavra menor e é o percurso maior. Então, trajeto é dentro do corpo e trajetória é fora do corpo. Então tá, entendido o que é trajetória, o que é trajeto, a gente não pode confundir isso na prova e as bancas, às vezes, simplesmente vêm com uma questão trocando esses conceitos, aí agora a gente vai entender que são conceitos completamente diferentes. Porque, pessoal, a trajetória, ela vai depender explicitamente e exclusivamente do que realmente aconteceu lá no local. Olha essa gravura que eu coloquei do lado direito aí. Percebo que tem um revólver ali, né? Como se ele estivesse sendo segurado por uma pessoa deitada no chão ou agachada, e uma mulher agachando em sentido a esse revólver. Então, olha só. Vamos supor que a gente está lá na cena do crime e vendo esse tiro acontecer. O tiro veio de baixo para cima, não é isso? Olha lá, eu coloquei embaixo ali onde está o revólver e em cima, porque aí a referência é o que a gente está vendo lá. Se o tiro veio de baixo para cima, a trajetória desse tiro é ascendente. O tiro veio de baixo para cima, é uma trajetória ascendente. Então, isso eu falei com vocês, é função do perito, mas o investigador, o delegado que estiverem lá no local também vão ter que entender isso. Isso vai depender de vários elementos, até muitas vezes de testemunha, ou de ver algum sinal de que, né, o atirador estava no chão. A gente vai ter que inferir muita coisa para a gente falar da trajetória. Essa trajetória é uma trajetória ascendente. Aí percebam que eu peguei essa mesma gravura e girei essa gravura para colocar como se essa mulher estivesse agora na mesa do legista. Percebam que o legista não tem interesse, né, assim, teoricamente, não importa para ele o que aconteceu lá fora. Eu mantive a mesma figura, com a mesma seta, e girei ela para colocar essa mulher na mesa do legista. Percebam que agora, pela seta,
esse trajeto, porque agora a gente está vendo, né, o que aconteceu dentro do corpo. O legista vai olhar onde está a ferida de entrada e onde está a ferida de saída e vai determinar o trajeto dentro do corpo. Pessoal, olha só. O que aconteceu lá no local, uma trajetória ascendente que foi de baixo para cima. Quando essa mulher está na mesa do legista e ele for determinar o trajeto desse mesmo projétil, nesse mesmo tiro, o trajeto já é de cima para baixo, porque a referência do legista é a referência anatômica. A pessoa está deitada na cama, na mesa do legista, e aí tudo que está em direção à cabeça vai ser em cima, o que tiver em direção aos pés vai ser embaixo, o que tiver, né, na parte anterior, o que tiver lá do lado da mesa é posterior. A mesa, a referência do legista é uma referência anatômica. Não importa o que aconteceu, não importa quem estava em cima, quem estava embaixo, estava de cabeça para baixo, para ele a referência vai ser sempre anatômica. Então, uma trajetória ascendente provocou, em função aí, né, do posicionamento do atirador e da vítima, um trajeto descendente, de anterior para posterior, tá? Então, cuidado que a banca já caiu questão falando simplesmente assim. Quando a trajetória de um projétil é ascendente, o trajeto só pode ser ascendente, horizontal, vertical. Aí a gente vai ter que tentar imaginar essa situação para ver que muitas vezes não tem regra, tá? Eu vou colocar uma outra figura aqui para vocês verem melhor. Olha só, eu coloquei aí com a seta, marquei com a seta quem são os indivíduos que estão na mesa do legista. Então, olha lá, o indivíduo 1A. 1A é ele lá no local do crime e 1B é esse mesmo indivíduo na mesa do legista. Pessoal, olha lá. Em vários tipos de situação que a gente possa imaginar, uma pessoa fugindo, subindo em algum lugar, né, tentando pular um muro, e ele é alvejado 2 vezes, tá? Ele vai receber 2 tiros. O tiro AB, a gente está lá no local do crime, figura 1A. O tiro AB e o tiro CD. Percebam que lá no local a trajetória de ambos foi uma trajetória ascendente, não é? A AB ainda mais inclinada. Porém, as duas têm uma trajetória de baixo para cima. Tanto a B quanto o CD estão vindo de baixo para cima. Quando esse mesmo indivíduo é colocado lá na mesa do legista, percebam que agora embaixo da seta azul está o corpo na mesa do legista, e o trajeto dessa lesão, desse projétil, é um trajeto horizontal. O legista não quer saber se ele estava pulando muro, subindo escada, dormindo, agachado. O legista vai dizer o seguinte: olha, primeiro tiro é o tiro AB, ele tem um trajeto horizontal no tórax da direita para a esquerda. Tá? Nós vamos aprender a identificar qual é o ferimento de entrada e qual é o de saída. Mas isso agora não tem importância para a gente. Então, o legista vai determinar isso. E o segundo tiro, ou o primeiro tiro, isso aqui não tem importância saber qual veio primeiro, mas existe um segundo tiro que também está num trajeto horizontal na região do abdômen, também da direita para a esquerda. Aí, qual que é a função do delegado, do investigador, do juiz? A função de quem for investigar é o laudo do legista, quando ele fala que o trajeto é horizontal da direita para a esquerda, bate com o laudo do perito que falou que a trajetória desses projéteis era ascendente da direita para a esquerda, bate. É exatamente isso que faz com que os laudos, embora tenham um conceito de trajetória, um conceito de trajeto, eles entrem em acordo, tá? Então, a função do perito não é definir trajeto do projétil, e muito menos a do legista é definir trajetória do projétil, tá? O legista vai se ater a falar o que aconteceu da entrada do projétil no corpo até a saída. Só que as referências do legista são anatômicas. Corpo deitado na mesa de barriga para cima ou
em decúbito dorsal, tá? O decúbito, a gente fala, o nome do decúbito é aquele que encosta no chão. Então, se é decúbito, se é o dorso que encosta, o decúbito é dorsal. Se é o ventre ou a parte da frente, é decúbito ventral. E se o corpo tiver de lado, é decúbito lateral. O nome do decúbito é o nome da parte do corpo que encosta no chão. Decúbito lateral esquerdo, decúbito lateral direito, decúbito dorsal ou decúbito ventral, tá? Se tiver deitado, decúbito é deitado. Então, muito bem. E esse outro indivíduo aí, o 2A? Olha só, esse indivíduo estava numa posição, né, de ataque aí, com uma arma branca na mão, e ele tomou um tiro, foi alvejado com um tiro, né? Vamos supor que alguém viu ou que o perito conseguiu determinar que foi um tiro na horizontal, um tiro que entrou no peito do lado esquerdo e foi no sentido de anterior para posterior, é o tiro EF, de anterior para posterior, um tiro no peito do lado esquerdo. E aí, muito bem, a trajetória foi definida pelo perito. É uma trajetória horizontal, de anterior para posterior. Mas olha só quando esse indivíduo, depois de falecido, foi lá para a mesa da necrópsia do legista. Ele está lá deitado agora na figura 2B, da seta vermelha. O legista, mais uma vez, não quer saber o que aconteceu lá do lado de fora. O legista vai dizer que essa mesma vítima foi alvejada ou recebeu um tiro no peito em trajeto descendente, de anterior para posterior. Por que é descendente? Porque a entrada foi mais próxima da cabeça e a saída foi mais próxima do pé. Então, o trajeto é descendente, embora a trajetória tenha sido horizontal. Pessoal, esse conceito despenca na prova, tá? Não vá para a prova sem entender o que é trajeto, o que é trajetória e que a relação entre eles pode ser a mais variada possível, tá bom? Então, vamos lá falar especificamente dos ferimentos. A gente vai ter que, além de entender um pouquinho da trajetória, entender o trajeto, para diferenciar isso, nós vamos ter que primeiro saber aonde entrou e aonde saiu, tá? Porque o mesmo percurso dentro do corpo pode acontecer de cima para baixo ou de baixo para cima. Para definir se é de cima para baixo ou de baixo para cima, eu tenho que entender aonde entrou e aonde saiu, tá? Então, a primeira coisa, a mais importante e a mais cobrada na prova é conhecer o ferimento de entrada desses projéteis. Ferimento de entrada pode apresentar característica específica, dependendo se o tiro foi à distância, se o tiro foi a curta distância ou a queima-roupa. Curta distância e queima-roupa não são sinônimos, tá? A queima-roupa é quando essa curta distância é curta o suficiente para que os gases superaquecidos ou a chama ou o fogo que sai do cano da arma atinja a pele, tá? Mas você pode ter curta distância sem que seja tão curta. E também o tiro encostado. Eu coloquei um exemplo aí de cada um, mas nós vamos saber especificamente determinar e quais são os elementos mais importantes. Pessoal, o França não utiliza o termo longa distância, tá? Se é a distância, a gente já está inferindo que é uma longa distância, ou pelo menos uma distância que não seja suficiente para adquirir as características do tiro a curta distância. Nós vamos ver exatamente o que é isso, tá? E essa terceira figura fala do tiro encostado, que esse também cai demais em prova e tem características totalmente diferentes das duas primeiras. Pessoal, então nós vamos começar falando do tiro à distância e à curta distância, porque, como eu falei, o tiro encostado tem características totalmente diferentes, nós vamos falar deles por último, tá? O que diferencia principalmente um tiro a curta distância de um tiro à distância? Para a nossa prova, é basicamente a grande diferença é que a definição de tiro a curta distância são tiros são lesões que apresentam os efeitos secundários do tiro. Então, se a vítima está a uma distância suficiente para receber qualquer um daqueles efeitos, seja o fogo, os gases superaquecidos, seja a pólvora combusta, a fumaça, ou seja, a pólvora incombusta, qualquer um dos efeitos secundários do tiro atingiu a pele ou o indivíduo, às vezes vai atingir a roupa,
está aí determinado um tiro a curta distância. Se essa distância não é suficiente, né, se ele está 1 centímetro acima de onde atingir o último efeito secundário, ou seja, nenhum efeito secundário chegou a atingir a vítima, aí nós estamos falando de um tiro à distância. E o tiro à distância, então, já que ele não tem nenhum efeito secundário, porque ele não está próximo o suficiente para isso, ele vai apresentar apenas os elementos primários do tiro, aqueles provocados pelos projéteis propelidos pelo cano. Repetindo, são aqueles projéteis que levam consigo as sujidades e a fuligem que estava aderida à parede do cano quando ele passou lá extremamente agarrado. Nas armas de cano raiado, os projéteis adquirem um sentido de giro em função do raiamento do cano. Pessoal, isso é muito importante. Parece repetitivo, mas vocês vão ver que isso tudo vai se encaixar. Quando você estiver cansado de ouvir que essas armas de cano raiado fazem com que os projéteis adquiram um sentido de giro e que essas sujidades vão agarradas, você já está pronto para entender tudo sobre feridas, elementos primários do tiro nas feridas pérfuro-contusas. Então, mais uma vez, deixei essa imagem aí para vocês verem o projétil. Primeiro passando lá dentro da arma raiada e depois ele continua com esse movimento giratório aí para frente, fazendo um efeito de estabilidade para que ele possa ir mais longe sem perder a mira, sem perder a estabilidade. Olha lá, ferimentos de entrada, efeitos primários, né? Os ferimentos de entrada, seja a curta distância ou a distância, né? Eu falei que a curta distância ele vai ter elemento secundário, mas não importa se é a curta ou a distância, o efeito primário essas feridas vão ter, porque o projétil vai chegar. Não importa a distância. Se o projétil chegou, efeitos primários essa ferida vai apresentar. Então, olha lá, ferimentos de entrada podem apresentar de forma arredondada ou elíptica, dependendo do ângulo do disparo. Bordas invertidas, além de outras características relacionadas à arma utilizada, bem como a distância do tiro. Então, a princípio, nós estamos falando de forma genérica. Seja a curta distância ou a distância, efeitos primários vão existir nessa ferida, porque são efeitos do projétil. Pessoal, primeira característica importante, duas coisas que a gente já tem que entender aqui nesse slide, porque isso aí vai servir para tudo que a gente vai ver daqui para frente. Primeira coisa é entender que no ferimento de entrada, as bordas do ferimento são invertidas ou voltadas para dentro. Então, olha aí nessas duas primeiras figuras, da esquerda para a direita, que o projétil, ao chegar a ter contato com a pele, ele vai perfurar, empurrando essa pele para dentro. Então, empurrando essa pele para dentro, na hora que ele furar, né, porque ele é pérfuro, contundente, na hora que ele perfura, essa pele que foi empurrada violentamente para dentro ainda vai manter um padrão de bordas invertidas ou vertidas para dentro, tá? E aí vai depender, né? Se o ferimento vai ser redondo ou elíptico, vai depender do ângulo que o projétil entrar na pele. Então, olha para essa figura do meio. Isso é muito importante porque nós vamos precisar desse conceito para outras coisas. Nessa figura do meio, o primeiro projétil entrou de forma perpendicular à pele. Então, a característica do ferimento vai ser bem redondinho, porque ele entrou exatamente de forma perpendicular. A gente já está vendo aí, eu já vou adiantar, que essas diferentes cores que a gente está vendo aí, um pretinho, depois um mais clarinho, isso são efeitos primários, são as sujidades e outros efeitos que o projétil vai fazer na pele, mas que tanto o buraco feito pelo projétil quanto as características que ele deixa ali na pele vão ser arredondadas, vão ser circulares, porque o projétil entrou exatamente perpendicular. Agora, se o projétil entra de forma oblíqua, como está mostrando aí do lado, ele vai ter muito mais contato com a pele de um lado do que de outro. Olha lá o que está mostrando. Olha o número de setas mostrando o contato do projétil de um lado ou de outro. Então, esse projétil vai deixar características diferentes de um lado e de outro. Ele vai ter uma forma elíptica, a ferida, e as características vão ser mais vistas de um lado que de outro. Qual que é a importância disso, pessoal? Importância enorme para a vida real, mas principalmente para a prova. De acordo com essas características, nós vamos ver que os efeitos secundários também fazem isso, mas de acordo com as características do efeito primário,
Numa lesão elíptica, a gente consegue determinar a direção ou o sentido do tiro. Olha que informação importante, principalmente para quem está querendo definir a trajetória do projétil. Porque o legista, ele vai conseguir, dependendo, ele vai conseguir até colocar alguma coisa dentro dessa ferida para determinar o trajeto. Mas quando o perito chega lá no local do crime, olha para essa ferida, fala assim, olha, esse tiro, olha a ferida da direita aí, eu deixei uma seta para vocês mostrando. Percebam que existe uma lesão maior no lado de cima dessa ferida do que do lado de baixo. Essa ferida, ela está um pouco elíptica e ela está sem pele, muito mais do lado de cima do que do lado de baixo. Só essa característica já permite a gente inferir que esse tiro veio de cima para baixo. Entendeu? Então, compara essa figura do meio com a figura da direita, para a gente entender, e a prova cobra muito isso, vai te perguntar, de acordo com essas características dessa lesão, é possível inferir a direção ou o sentido do tiro? Sim. Se ela está mais lesada do lado de cima, ou seja, o contato do projétil foi maior ali, significa que esse projétil veio de cima para baixo, no sentido dessa seta que eu coloquei para vocês. Então, olha lá. Ferimentos de entrada, falando agora do tiro à distância. Nós estamos falando só de efeitos primários do tiro, tá? Característica dos ferimentos de entrada no tiro à distância: bordas viradas para dentro ou bordas invertidas. Essa é uma das características mais cobradas em prova, tá? A forma vai depender do ângulo do tiro, né? Se o ângulo foi oblíquo, como a gente já discutiu ali, ele vai ser elíptico. Se for perpendicular, ele vai ser arredondado, tá? Vai depender do ângulo. O diâmetro, pessoal, do ferimento de entrada, principalmente no tiro à distância, a gente pode afirmar que o diâmetro é menor do que o diâmetro do projétil. Por quê? Por causa da elasticidade da pele. A mesma coisa que vale lá para as feridas de ação perfurante, tá? Pela elasticidade da pele, o diâmetro vai ser menor que o do projétil. E geralmente menor do que o de saída também, tá? Depois a gente vai ver quando a gente for falar dos ferimentos de saída. Eles também são pouco sangrantes, menos sangrantes do que os ferimentos de saída. E eles vão ter só efeitos primários, que são as orlas ou halos de enxugo e escoriação, além de areola equimótica. Isso aí é o que a gente vai aprender daqui para frente, tá? Despencam na prova esses efeitos primários de tiro. Então, vamos começar por eles lá. Os efeitos primários do tiro. Então, quando tem questão de prova que fala simplesmente o projétil ou um instrumento pérfuro contundente provoca qual tipo de lesão? Simplesmente o orifício, orlas e halos. A gente vai ver aqui o que é cada um. Primeiro é o halo de enxugo ou orla de Chavigny. Vocês lembram que a gente já viu um epônimo de Chavigny lá nas feridas cortantes, né? Quando a gente tem que definir a ordem em que aconteceram feridas cortantes que se sobrepõem, eu falei para vocês que a chave para a gente saber isso é a regra de Chavigny. Aqui a gente tem mais um epônimo e um epônimo que cai muito também. Na verdade, essa orla de Chavigny pode cair com o nome de halo de enxugo ou orla de Chavigny. Ela até cai mais na prova do que a da ferida cortante, mas as duas são importantíssimas porque a banca às vezes gosta até de jogar com aquela que cai um pouco menos, né? O França ainda fala de orla detersiva, de canuto e tovo, mas isso aí é só para vocês terem visto isso uma vez na vida. Pessoal, a orla de enxugo ela é decorrente da fricção do projétil na pele em virtude do movimento de rotação. Então, lembra que eu falei para vocês que vocês têm que estar cansados de saber que o projétil nas armas de alma raiada, eles vêm girando. Isso, a função disso é dar estabilidade, a função é dar estabilidade ao projétil, a função do raiamento. Mas a consequência dele vir girando é que quando ele chega na pele girando, ele vai fazer um movimento de fricção na pele, vai girar a pele também. E na hora que ele vai girar na pele, ele vai enxugar e vai deixar. Olha aquele desenho lá de baixo que eu mostrei para vocês, que um projétil chegando, percebam que ele está todo sujinho lá na ponta.
À medida que ele chega girando, ele vai literalmente enxugar essa sujeira na pele e vai deixar essa sujeira exatamente nas bordas da ferida, tá? Então, olha lá, o projétil deposita no anel interno do ferimento de entrada as sujidades do cano trazidas consigo. Pessoal, o halo de enxuga ou orla de Chavigny cai demais na prova. Se você entendeu o conceito, você não precisa decorar. Você precisa decorar o epônimo orla de Chavigny. Mas halo de enxugo, você não precisa decorar, porque você já sabe que quando o projétil se enxuga ou enxuga suas sujidades na pele, ele provoca um halo de enxugo, tá? E aí, tem que entender o mecanismo disso. Então, o que eu falei, a gente está cansado de ouvir que o projétil vem girando sobre o eixo dele. E aí, se você fizer isso na sua pele, se você coloca o dedo no seu braço e gira a mão, você vai ver que a sua pele vai adquirir uma característica, ela vai em espiral também. Você consegue fazer uma pressão em espiral na sua pele, e é exatamente isso que o projétil faz. Ele gira a pele, e na hora que ele gira a pele, ele vai, dentre outras coisas que nós vamos falar lá na frente, enxugar as sujidades que ele traz ali na pele. Para que a orla de enxugo aconteça, o projétil tem que estar girando. Isso a gente já sabe. E aí, pessoal, a partir do momento que o projétil entra em contato com qualquer obstáculo, né? Então, seja o corpo, na hora que ele entra no corpo, ou às vezes o projétil bate em alguma coisa antes de entrar no corpo, ele, no menor contato com qualquer obstáculo, o projétil perde essa característica de ficar girando, tá? Isso dá estabilidade até ele ter um menor contato. Chegou, confrontou com algum obstáculo, ele perde esse movimento giratório dele. Então, essa é uma das características pelas quais a gente entende que o halo de enxugo, ele só pode existir no ferimento de entrada. Porque depois que o projétil entrou no corpo, fez um percurso dentro do corpo, ele já não está mais girando, ele continua progredindo, às vezes ele fica até fazendo um movimento de girar, aí não só um movimento de espiral, mas girando mesmo sobre ele mesmo, e aí ele vai perder essa característica de girar sobre o corpo, então ele não vai deixar esse enxugo mais no ferimento de saída, tá? Então, isso é característico do ferimento de entrada. Essa questão que nós vamos falar, quando está só no ferimento de entrada, quando pode ser encontrado no ferimento de saída, isso é muito importante para a sua prova, tá? Então, se você entendeu o mecanismo do halo de enxugo, você entendeu que ele só pode estar presente no ferimento de entrada. Esse elemento pode estar ausente em decorrência de um impacto anterior do projétil que ocasione a perda ou perturbação do movimento de rotação, que eu falei para vocês. Bateu em algum lugar antes, não vai vir girando mais. E ele pode não estar presente em ferimentos de entrada por projéteis múltiplos, né? Então, se o primeiro projétil não está com essa sujidade, às vezes quando vem... Aí vai depender da característica do que o França fala aqui. Às vezes nós vamos entender que pode vir um projétil agarrado no outro. Se o primeiro não tem sujidade, o segundo não vai deixar. E outra coisa são os projéteis múltiplos de arma de alma lisa. Aí, os projéteis de arma de alma lisa, eles não têm esse movimento giratório, justamente porque não tem raiamento. Então, projétil de arma lisa não deixa a orla de enxugo, halo de enxugo ou orla de Chavigny. E outra coisa que pode acontecer é que se tiver roupa por cima do corpo, onde foi atingido, o halo de enxugo pode ficar na roupa, pode ficar no tecido, pode ficar na jaqueta, na camisa, a gente vai ver, e a tonalidade vai depender do que o projétil está trazendo, tá bom? Então, coloquei aí um desenho mostrando a sujidade e coloquei também o raiamento para a gente lembrar que halo de enxugo tem tudo a ver com raiamento, tá? Olha lá, pessoal, um desenho esquemático mostrando aí de um tamanho grande o desenho. Percebam que isso aí é um projétil, tá? Dá a impressão de ser um cartucho inteiro, mas é um projétil com sujidade na ponta. E eu coloquei a seta preta para a gente lembrar que esse projétil está girando, tá? E aí, a pele empurrada para dentro, fazendo com que a ferida de entrada tenha bordas invertidas. E olha lá na figura de baixo agora, as características ali. Percebam que dentro da ferida ali está tudo de pretinho.
O pretinho que veio no projétil foi deixado ali na pele como um halo de enxugo ou uma orla de Chavigny. Aí no outro desenho também dá para a gente ver as características, e vocês vão entender bem ainda o que é tudo isso aí, mas o preto que fica por dentro da ferida é o halo de enxugo ou a orla de Chavigny. Pessoal, deixa eu só para não cair. Desculpa, mas é porque estava da bateria acabar. Então vamos lá, dando continuidade. Olha lá, pessoal. Aqui a gente está vendo alguns efeitos, mas eu quero que vocês deem importância para o halo de enxugo ou a orla de Chavigny, tá bom? É o preto que fica por dentro, o enxugado, né? A parte suja do projétil que fica presa ali na parte de dentro da ferida. Olha lá o halo de enxugo ou a orla de Chavigny na roupa. Olhem aí bem, dá para ver a mesma lesão que está no corpo pode ficar na roupa. Com as mesmas características, tá? Do lado de dentro. Percebam, então, que se falar que o corpo não tem o halo de enxugo ou a orla de Chavigny, a gente não pode dizer que é porque o projétil não... A gente não pode inferir nada enquanto a gente não entender se essa característica não foi deixada na veste, tá bom? E depois, então, vamos falar agora da auréola equimótica. A gente já viu que a sujidade que está no projétil é limpa na pele, faz um halo de enxugo. E temos também areola equimótica. Pessoal, areola equimótica é um conceito para a gente também que já não é novo, é decorrente do rompimento de pequenos vasos sanguíneos, ocasionando um extravasamento de sangue e infiltração hemorrágica no tecido circundante. É exatamente o conceito que a gente tem de equimose. Então, o que é importante a gente lembrar? Olha lá, forma uma mancha colorida cuja cor vai do vermelho ao amarelo. A gente já sabia, nem precisava falar isso. Se é equimose, a gente já sabe que ela vai ser vermelha, depois ela vai ser violácea, depois ela vai ser azulada, esverdeada, amarelada até sumir. Aqui, lembra que o efeito aqui é pérfuro contundente, a ação é pérfuro contundente? Então, a ação de contusão vai também provocar uma equimose. A equimose é a mesma equimose que a gente aprendeu, tá? Ela vai estar, pela violência do impacto, ela vai romper alguns vasos ali e esse sangue vai infiltrar no tecido embaixo e vai deixar roxo, vai deixar inicialmente vermelho e depois um pouco arroxeada. Lembrando que a areola equimótica, como qualquer equimose, ela só vai progredir de cores no vivo. Então, muita gente, né, que toma tiro e fica vivo, a gente vai conseguir acompanhar a evolução ou o espectro equimótico de Legrand-Sally, que a gente já está cansado de saber. A gente só vai conseguir acompanhar isso no vivo, tá? É uma prova de vitalidade a evolução. Então, muitas vezes, no indivíduo, no IML, no corpo, na cor que ela ficar, né? Vamos supor que ele morreu imediatamente após o tiro, a auréola equimótica provavelmente vai estar avermelhada e pode ter morrido alguns dias depois, aí vai depender da evolução do espectro equimótico, tá? A areola equimótica, como ela é uma contusão, como ela é, né, o efeito da contusão dentro da ferida pérfuro-contusa, ela também pode ser encontrada no ferimento de saída, porque o ferimento de saída, ele também promove um efeito pérfuro-contundente, uma ação pérfuro-contundente. Vai ter características diferentes por coisas que nós vamos ver, por situação que nós vamos ver, mas também vai ser uma ferida pérfuro-contundente. Então, se contundiu na saída também, a gente pode encontrar areola equimótica na saída também, tá? Olha aí, pessoal, isso é uma lesão de tiro. Eu estou tentando mostrar para vocês que do lado de fora do buraco feito pelo projétil, vai existir uma reação ali de extravasamento de sangue para debaixo do tecido ali, e essa é uma equimose em volta
da ferida provocada pelo projétil de arma de fogo. Essa equimose é a areola equimótica, tá? Aqui, essa gravura mostra as 3 principais, na verdade, características dos efeitos primários, né, que nós vamos ver ainda a orla de escoriação, a orla de enxugo, que é o preto dentro da ferida, e esse roxo que está do lado de fora, né, essa cor violácea em volta da ferida é a areola equimótica, tá bom? E a orla de contusão ou escoriação? Aí o França ainda cita esse nome de zona de contusão de Toinot, mas se falar de contusão ou escoriação, nós estamos falando da mesma característica. Ela também é muito dependente do efeito giratório com que o projétil sai do cano da arma de alma raiada, e por isso, se tiver algum anteparo entre a saída do cano e a entrada no corpo, essa orla de contusão ou escoriação também pode ser alterada. Ela pode acontecer nas vísceras também, né? Vai formar um halo hemorrágico aonde entra, que é chamado halo hemorrágico visceral de Bonnet, mas isso para a nossa prova tem menos importância. E como ela também depende do efeito de rotação, de espiral, o efeito giratório do projétil, ela também é um sinal comprovador da entrada do projétil. Mas é no projétil, é no tiro a curta distância ou é a distância? Se a gente está falando de efeito primário, pode ser qualquer distância, mas que é uma ferida de entrada, é. Pessoal, e como que acontece essa orla de contusão ou escoriação? Ela é decorrente da ação abrasiva e mecânica do projétil arrancando a epiderme. Escoriação não é isso? Escoriação não é arrancamento da epiderme? Eu falei para vocês que é o excorium, é a retirada do couro, é a retirada da parte mais superficial da pele. É uma escoriação, assim como eu falei para vocês que a equimose é a mesma equimose que a gente viu lá nas lesões contusas, a escoriação também da lesão contusa é a mesma aqui. E falei para vocês que o movimento de rotação, quando eu falei para vocês para fazer girar o dedo na pele, vocês vão ver que a pele vai fazer essa tendência de girar também. Na hora que o projétil perfurando e girando, ele faz o arrancamento da pele nesse sentido, tá? Ele é como se ele grudasse na pele, fizesse como a gente faz com o dedo girando no braço, só que com muita força e penetrando no corpo, a pele é arrancada nesse sentido giratório também, tá? Ele é altamente dependente desse movimento giratório do projétil, então não vai estar presente ou vai estar alterado se o projétil sofreu um impacto. Olha lá, pessoal, nessas feridas aí. A gente vê que existe um buraco ali por onde o projétil passou, e em volta desse buraco tem um arrancamento da pele, tem uma parte em que a pele foi literalmente arrancada. Essa é a zona de contusão, a orla de contusão ou de escoriação. Não vamos evitar falar zona, porque zona nós vamos relacionar com os efeitos secundários. Alguns autores falam, mas o França não, e é melhor que a gente não fale para não confundir com efeito secundário. Pessoal, a mesma coisa que eu falei para vocês da orla de Chavigny, do enxugo, né? Do mesmo jeito que o enxugar pode determinar a direção do tiro, o sentido do tiro, a orla de contusão ou escoriação tem o mesmo efeito. Se essa escoriação está muito mais embaixo do que em cima, significa que o projétil teve mais contato com a pele embaixo do que em cima. Ou seja, olha para essa figura aí da direita, esse desenho esquemático, ou seja, ele vai arrancar mais pele embaixo do que em cima, quer dizer que ele veio de baixo para cima. Então, se a questão falar qual é o formato dessa orla de contusão ou de escoriação, ele pode ser concêntrico, assim como a orla de enxugo, ou ele pode ser em meia lua, mas ele pode ser só embaixo da ferida, ou muito mais embaixo, né, ou muito mais em cima de um lado e de outro. E aí ele vai esclarecer, dar informações muito importantes a respeito da direção ou do sentido do tiro. Então, as bancas adoram jogar com essa informação, tá, pessoal? Podem apresentar simplesmente um desenho como esse que eu já apresentei para vocês algumas vezes, sem mostrar o projétil, e pedir
que vocês definam. Aí as opções vão ser simplesmente, esse tiro veio de cima para baixo, da direita para a esquerda para a direita, de baixo para cima, tá? Você vai olhar para o desenho, aonde tem mais característica, onde a contusão, onde a escoriação é maior, ou lá quando a gente viu a orla de enxugo, onde a orla de enxugo é maior, significa que aquele lado teve mais contato com o projétil, significa que o tiro veio dali, tá? Então, orla de contusão ou escoriação, ou assim como a orla de enxugo ou de Chavigny, o halo de enxugo ou orla de Chavigny, dão importantes informações sobre a direção do tiro. Tá? Nós vamos ver que tem outras coisas que dão informações tão importantes quanto, mas tenham isso bem claro para vocês. E são as mesmas que dependem do movimento giratório do projétil, essa aqui mais ainda, e que por isso só estarão presentes no ferimento de entrada, tá? Tem uma ressalva que a gente vai fazer um pouco mais para frente. Olha lá, pessoal, orla de contusão e escoriação, alterada sem anteparo, sinal comprovador de entrada a qualquer distância. Mais uma vez, pode ser concêntrico ou em meia-lua, dependendo da direção do tiro. Coloquei aqui só para vocês olharem esquemas que são possíveis até de estarem presentes na prova, porque são retiradas das mesmas referências da prova. E, por último, coloquei uma imagem, agora sim, né, a mesma imagem que eu já tinha colocado da orla de contusão e escoriação, mas agora com uma seta representando a direção do tiro. Se a questão falar, né, se essa lesão aí estiver anatômica, né, porque a gente nem sabe que parte do corpo que é essa, mas se isso aí tivesse num contexto de um corpo, na mesa do legista, a gente poderia dizer que esse tiro veio de cima para baixo, tá? Pessoal, então a gente entendeu os efeitos primários do tiro. Quem que tem efeito primário do tiro? É lesão a curta distância ou a longa? Os dois, porque se o projétil chegou, ele vai deixar ali efeitos primários. Agora, se o tiro foi perto o suficiente para que, além do projétil, atinja a pessoa elementos decorrentes da explosão, aí nós podemos afirmar categoricamente que se trata de um tiro a curta distância. A curta quanto? Não importa, tá? Mas é a curta distância. Então, o que são os elementos secundários do tiro? Mais uma vez, são todos os elementos que saem pela boca do cano da arma, excetuando-se o projétil. Primeiro, os gases superaquecidos ou chama ou fogo. Esse é o que vai atingir uma distância menor em relação à arma. E além de onde o fogo vai, um pouco mais além, vai chegar fuligem decorrente da pólvora que queimou, a fumaça. A fumaça vai atingir uma distância um pouco maior que a do fogo ainda. E mais distante um pouco ainda do que o fogo e a fumaça vão ser os grãos de pólvora que queimou parcialmente ou que não queimou, e fragmentos do projétil que estavam ali no cano também, que na explosão são jogados para frente. E nós vamos ver que esses fragmentos do projétil, assim como os grãos de pólvora que não queimam, eles vão provocar lesões perfurantes ou perfuro-contundentes também, se atingirem uma pessoa. A gente vai ver isso aqui em detalhe. Olha lá. No tiro a curta distância, então, o que é um tiro a curta distância? É aqueles em que algum efeito secundário atingiu a vítima. Esses ferimentos podem apresentar forma arredondada ou elíptica, efeito primário, não faz diferença. Bordas invertidas, nós estamos falando de efeito primário de entrada, ferimento de entrada. Orla de escoriação, efeito primário. Halo de enxugo, efeito primário. E agora começa. Zona de tatuagem, esfumaçamento, chamuscamento ou queimadura, que é a mesma coisa, areola equimótica, que é um efeito primário, e uma zona de compressão de gases, que isso aí a gente só vai ver no vivo, tá? Primeiro, então, lesão impacto do projétil, efeito primário, e em segundo, lesão provocada pela ação dos resíduos de semi ou combustão da pólvora, além de substâncias sólidas provenientes do projétil. Isso aí a gente tem que falar até cansar para que a gente não tenha mais dúvida em relação a isso. A zona de compressão de gás, pessoal, que o França cita, e eu, sinceramente, vi cair, sim, pouquíssimas vezes,
é vista apenas nos primeiros instantes no vivo. Esse é um dos motivos que é difícil de ver e difícil de cair. É representada por uma depressão na pele em virtude da ação mecânica da coluna de gases que segue o projétil, nos chamados tiro a queima-roupa. Pessoal, então nós vamos ver que tiro a queima-roupa, né? Eu falei com vocês, o fogo vai até uma distância, a fumaça vai uma distância um pouco maior e os grãos de pólvora que não foram combustas ou semicombustas vão numa distância um pouco maior. Se chegar à distância, se a vítima tiver uma distância suficiente para que o fogo atinja, ou os gases superaquecidos, se queimar a pele ou crestar os pelos, né? A gente vai chamar isso de tiro a queima-roupa. Tá? O tiro a queima-roupa, então, é um tiro a curta distância. Qualquer um desses é tiro a curta distância. Mas se for perto o suficiente para o fogo atingir, é tiro a queima-roupa. E aí ele está tão perto, que na hora que o projétil entra nessa pessoa, entra nessa vítima, o projétil traz com ele uma coluna de gases, que é os gases que estão expandindo na explosão, que faz uma depressão na pele, mas ela só é vista por alguns instantes. Essa depressão é a zona de compressão de gases. Quando a gente acabar essa aula, eu quero que vocês voltem nesse conceito, porque existe uma outra decorrência desses gases no tiro encostado, que chama câmara de mina de Hoffman, que eu não quero que vocês confundam esse conceito. Mas depois que a gente falar da câmara de mina de Hoffman, é que eu quero que vocês voltem aqui para entender que são coisas totalmente diferentes, tá bom? Então, olha lá, ferimento de entrada, agora nós estamos falando do tiro a curta distância, os efeitos primários não vão ser diferentes, mas a gente vai ter efeitos secundários também. Quais são as características do ferimento de entrada? Borda virada para dentro ou borda invertida, forma arredondada ou elíptica, vai depender do ângulo do disparo. Um diâmetro, aqui sim, menor ou igual ao do projétil, tá? Pela proximidade do projétil, a violência do impacto pode ser um pouco maior, né? O efeito dos gases pode ser um pouco maior, então o importante é que vai ser menor ou igual, não vai ser maior do que o do projétil. Elas também são menos sangrantes que os ferimentos de saída. Vamos encontrar os efeitos primários do tiro e vamos também encontrar os efeitos secundários que nós vamos começar a falar agora. Eu deixei uma foto aí, um esquema de cima, que eu quero que vocês cansem de olhar para esse desenho. E embaixo eu já deixei uma característica de um efeito secundário que nós vamos começar a falar deles agora. Pessoal, efeitos secundários, então, esses aí são os principais. Nós vamos chamá-los de zonas, tá? As zonas, praticamente todos os efeitos secundários a gente pode chamar de zona. O mais próximo de todos, né? A zona de chama ou zona de chamuscamento ou ainda zona de queimadura. Então, é o que eu falei para vocês. Se atingiu, se a distância está pequeno o suficiente para que a chama ou os gases superaquecidos atinjam, nós temos aí um tiro a queima-roupa. Nós não vamos nos preocupar em definir que distância é essa em centímetros, tá? Porque isso varia muito. Então, eu não quero que vocês se preocupem. O França fala que o tiro a queima-roupa, ele vai estar numa média a 10 centímetros de distância. Mas eu realmente não quero que a gente preocupe com isso, porque vai depender de muitas variáveis além disso. Vai depender do tipo de arma, do tipo de munição, da qualidade da arma, da qualidade da munição, tá? Uma munição velha, reutilizada, ela vai ter uma pólvora de uma condição muito pior do que uma munição boa. Então, ela vai queimar muito menos essa pólvora. Então, essas características interferem muito mais do que qualquer uma outra para a gente poder achar que é possível definir com exatidão a distância de um tiro só avaliando os efeitos secundários. Existem outras formas da gente determinar, e na maioria das vezes vai ser por comparação com a mesma arma e com uma munição semelhante, a gente consegue comparar, e aí sim, dando tiros até que esses efeitos sejam comparados, e aí sim. Mas só avaliando esses efeitos no corpo, a gente não pode determinar. Agora, se queimou, se crestou pelo, se queimou a pele, aí a gente vai falar. Tiro a queima-roupa é um tiro a curta distância, e uma distância muito curta, tá? Além da zona de queimadura, além daquela distância que o fogo atinge, nós vamos ver fumaça decorrente da pólvora que queimou, tá? Além da distância da zona de esfumaçamento, que é essa
que fica na pele, a fumaça que fica na pele decorrente da pólvora que queimou, nós vamos ter características também que é uma chamada zona de tatuagem. A zona de tatuagem é formada pela pólvora que não queimou, incombusta ou semicombusta, tá? E a zona de compressão de gases é essa que a gente já viu, tá? Vista apenas nos primeiros instantes. Pessoal, olhe para essa gravura, estou repetindo ela aqui para a gente ver com mais detalhes, embora eu não quero que vocês se apeguem a esses valores da distância. Olha lá, aí tem uma arma de alma lisa, né? Nós estamos vendo. Eu coloquei um projétil aí, porque a arma que não importa, tá? Na verdade, muito mais comum para a gente ver isso nas armas de alma raiada. Mas o que é importante aqui? Olha lá, a primeira distância, o primeiro limite ali é o limite dessa bola vermelha aí, que é até onde vão os gases superaquecidos ou fogo. Então, o fogo vai atingir até uma certa distância. O outro limite aí é a fumaça, zona de esfumaçamento, a primeira zona de queimadura, a segunda zona de esfumaçamento. E essas bolinhas pretas que a gente está vendo aí são os grãos de pólvora incombusta. Então, eles vão atingir uma distância maior e vão formar no corpo a zona de tatuagem, tá? Então, se a gente for pensar na vida real, numa situação real, a pessoa vai receber, a pessoa que estiver mais distante, num tiro a curta distância, vai receber só a zona de tatuagem, vão ser grãos de pólvora incrustados na pele. Depois, se a pessoa estiver um pouco mais próxima, além da zona de tatuagem, ela vai ter a zona de esfumaçamento, e a pessoa mais próxima pode ter tudo. Pode ter queimação ou crestação de pelo, queimadura, que pode ser de primeiro e segundo grau, zona de esfumaçamento e zona de tatuagem. Se ela está a uma distância além do que a zona de tatuagem alcança, nós estamos diante de um tiro à distância e nós só vamos ter os efeitos primários do projétil, tá? Do tiro. Ah lá, pessoal, zona de chama ou chamuscamento ou ainda zona de queimadura. É produzida pelos gases superaquecidos e inflamados que se desprendem do cano da arma de fogo quando essa se encontra próxima ao alvo. Produz uma queimadura na pele. A característica da pele, então, é de apergaminhamento. A pele fica dura, seca e apergaminhada. Pode ter crestação de pelo ou das vestes, né, se tiver de roupa, e existe apenas em torno do ferimento de entrada em deflagração a queima-roupa. Então, pessoal, elementos secundários do tiro, eles só vão existir no ferimento de entrada. Quando eles estiverem presentes, eles vão estar no ferimento de entrada. Por quê? Porque num projétil não tem responsabilidade aqui. O que tem responsabilidade, o que faz esses elementos, o que provoca esses elementos, é o que está saindo ali da boca do cano. Então, esses elementos, eles não vão ultrapassar o corpo. Então, eles todos serão decorrentes da proximidade da vítima com a arma e, portanto, só vão estar presentes nos ferimentos de entrada, tá? Se queimou, numa proximidade muito grande, é chamado tiro a queima-roupa. A segunda é a zona de esfumaçamento, também chamada de falsa tatuagem. Essa cai muito, tá? É produzida pelo depósito de fuligem, oriunda da combustão da pólvora ao redor do orifício de entrada. Nós vamos ver foto disso tudo, mas o que é importante aqui? Se a região atingida estiver coberta por vestes, essas vão reter parcial ou totalmente o depósito de fuligem. Pessoal, sempre lembrar que o fato do corpo não ter efeito secundário, antes de achar que é porque o tiro foi a longa distância, eu tenho que pensar se o corpo não estava com veste. E a prova costuma cobrar essa pegadinha, tá? Então, a gente tem que estar de posse ou ter feito a análise da roupa para determinar se o tiro foi, né? Se o fato de não ter elementos secundários na pele, posso determinar que foi um tiro à distância, tá? Eu tenho que ter analisado as roupas, e muitas vezes a questão vai falar. Em um corpo avaliado no IML, sem roupa, não sei o que, foi encontrado uma ferida pérfuro contusa com essas características. Posso afirmar que se trata de um tiro a curta distância ou a longa distância? Ah, não, se não tem elementos secundários, foi à distância. Não, temos que ver se esses elementos não ficaram nas vestes, tá?
E aí, pessoal, é o seguinte, a fuligem, que a pólvora combusta, a pólvora que queimou, essa fumaça que sai da arma e fica impregnada ali na pele, ela pode ser lavada, é uma fumaça mesmo, é uma fuligem. Se você passa uma bucha, uma água com sabão ali, essa zona de esfumaçamento vai desaparecer. Ao contrário do que vai acontecer com os grãos de pólvora que não queimaram totalmente. Então, essa zona é chamada de falsa tatuagem, porque ela fica ali na pele, mas ela sai com água. A zona de tatuagem, que é aquela formada pela pólvora que não queimou, a gente vai ver, ela faz com que os grãos fiquem tatuados na pele mesmo. É exatamente o que acontece com tatuagem. São pequenos metais que ficam incrustados na pele. Ou é pólvora que não queimou, às vezes até pequenos fragmentos do projétil, que estavam lá presos no cano de outro projétil, e eles vão então ficar incrustados na pele. Então, essa é a verdadeira tatuagem ou zona de tatuagem. Em uma comparação com essa que não sai com lavagem, a zona de esfumaçamento é chamada também de zona de falsa tatuagem, tá? Às vezes a prova cobra com esse termo, zona de falsa tatuagem. Olha lá, esse aí é um exemplo. A queimadura, tá? A queimadura, muitas vezes, a gente só vai ver pela crestação do pelo. Quando a gente está vendo o corpo por inteiro, a gente percebe que naquela região o pelo está queimado. E aí a gente já determina só pela queimação do pelo, pela crestação do pelo, que trata-se de uma zona de chamuscamento, tá? E essa aí eu coloquei a zona de esfumaçamento, que é essa fumacinha que está aí, muito próximo do segundo ferimento, tá? Então, se tem crestação de pelo, entrada de tiro a queima-roupa, tá? É só pelo fato de ter esfumaçamento e chamuscamento, eu já sei que é entrada. Mas tem todos os outros elementos. Eu estou vendo ali a orla de enxugo, bordas viradas para dentro, mas eu não vou ficar me atendo a isso, porque a gente não precisa olhar para uma figura real e determinar essas coisas. É muito mais comum que a prova cobre em desenho esquemático ou que a prova fale para a gente. A ferida tinha essas características, bordas invertidas, zona de tatuagens ou a orla de enxugo, e vai perguntar se é um ferimento de entrada ou um ferimento de saída, tá? Olha lá, pessoal, a zona de chamuscamento na veste, tá? É o que eu falei para vocês. Se abrir ali a roupa, pode não ter nenhum sinal de queimadura na pele, nenhum sinal de fumaça, nenhum sinal de falsa tatuagem. Eu posso afirmar que é um tiro à distância? Não, porque esses elementos podem ter ficado na roupa, tá bom? Então aí, ó, queimou a roupa, tiro a queima-roupa, literalmente, né? É um tiro a queima-roupa, só que os elementos vão ser encontrados na veste. Aí, o chamuscamento, isso aí em volta é queimadura, tá? Essa pele tá queimada, o pelo, se você perceber, às vezes até aumentando um pouquinho a foto, dá para ver que parece que tá arrepiado o pelo em volta. É crestação de pelo, então nós estamos falando de zona de chamuscamento. Com certeza nós estamos falando de ferimento de entrada, com certeza nós estamos falando de tiro a curta distância, tá? Olha o esfumaçamento aí em volta desse tiro. Tem fumaça. Se passar ali uma bucha, se passar um sabão, a gente vai tirar essa fumaça, vai ficar limpinho. Então, zona de esfumaçamento, pólvora combusta, tá? Então, com certeza estamos falando de um ferimento de entrada. Você vê que tem sangue ali, a gente não está conseguindo nem ver as características do ferimento. Mas se tem zona de esfumaçamento, com certeza estamos falando de ferimento de entrada, com certeza estamos falando de um tiro a curta distância. Olha essa imagem aí feia, mas que dá para a gente ver bem a zona de esfumaçamento. Mal dá para a gente ver aí aonde o projétil entrou, né? Porque provocou uma ferida grande, bastante sangrante ainda, mas a gente está vendo zona de esfumaçamento, mesmo sem ver a ferida de entrada, a gente já pode inferir, olha, provavelmente aí, né? Claro que pode ter fumaça de outras coisas, mas provavelmente aí tem um ferimento pérfuro contuso provocado por arma de fogo, porque a gente está vendo zona de esfumaçamento e ela vai estar certamente na entrada de um tiro a curta distância. Olha mais uma zona de esfumaçamento aí na veste. Então, a blusa ficou aí toda esfumaçada, com fuligem. Pode ser que o corpo só apresente elementos primários do tiro, do projétil, porque os secundários ficaram na roupa.
Cuidado, porque a prova vai te jogar nessa pegadinha. Eu falei para você, se só tem elementos primários, a gente pode falar que o tiro é a distância, mas a gente tem que ter certeza que esses elementos secundários não ficaram nas roupas ou em algum anteparo que tivesse entre a arma e a vítima. O halo ou a zona de tatuagem, então, é o terceiro elemento secundário, também vai ser mais ou menos arredondado nos tiros perpendiculares e em forma crescente nos oblíquos. A zona de tatuagem, assim como a orla de escoriação ou o halo de enxugo, eles são importantíssimos para determinar a direção ou sentido do tiro. Pessoal, esse é o que mais cai, tá? De todos. Nós já vamos ver por quê. É resultante da impregnação de pólvora incombusta ou parcialmente combusta ou comburida e pequenos fragmentos que se desprendem do projétil. É literalmente tatuagens no corpo. A gente vai ver como que fica. Devido à maior massa, consequentemente maior inércia, vencem maior distância e penetram no material do alvo como microprojéteis, incrustando-se de forma mais ou menos profunda. Então, é o que eu falei para vocês. A pólvora, essa parte da pólvora que não queimou, ela vai como se fosse pequenos metais que, a essa distância, como eles têm uma massa um pouco maior do que a que queimou, eles vão um pouco mais distante e eles vão afundar na pele, como se fosse uma tatuagem mesmo. Ocasionam diversos ferimentos pontiformes decorrentes da incrustação dos grânulos na epiderme, resistem à limpeza, ou seja, não são tirados com a lavagem do corpo, semelhantemente a uma tatuagem, tá? Permite a análise da distância exata e inclinação do tiro, se a gente usar a mesma arma e a mesma munição. Então, é o que eu falei para vocês. Eu não posso olhar para um corpo, ver ali uma zona de tatuagem e falar assim, olha, esse tiro foi dado a 35 centímetros. Isso eu não posso fazer. Mas se eu usar a mesma arma e a mesma munição num anteparo, eu consigo, inclusive, determinar a angulação perfeita e a distância, comparando o que a gente viu no corpo com o que a gente vai ver no anteparo. Do mesmo jeito que a escoriação e o enxugo, a inclinação, o formato da tatuagem volta da perfuração do projétil, o formato e a angulação vão ser muito importantes para determinar. A gente vai ver que, do mesmo jeito que essas outras duas que eu falei, do lado, se o tiro for oblíquo ou inclinado, do lado de onde o projétil veio, vai ter muito mais elementos incrustados na pele ali, e a parte mais distante, eles vão estar mais espalhados. A gente vai ver um exemplo, mas esse conceito tem que estar muito claro. Se você não tiver entendido depois que a gente vê, volta ou pergunta lá ou no Instagram ou no WhatsApp, porque esse conceito tem que ficar muito claro. Pessoal, zona ou halo de tatuagem, zona é mais usado, é o que mais cai na prova em relação a ser um sinal indiscutível de orifício de entrada a curta distância. Todos os elementos secundários são, mas o que mais cai e o que é mais indiscutível é a zona de tatuagem, porque é o mais reprodutível, tá? Então, olha lá. Tá vendo esses pontinhos pretos na pele? Nós estamos vendo que esse orifício, ele até parece mais arredondado, mas ele tem uma pequena, uma lesão um pouco maior do lado de baixo. Mas se a gente for ver a tatuagem, olha lá, pessoal, tem muito mais grãos tatuados no lado inferior direito, né? Para quem está olhando para a tela, eu coloquei aí um esquema de onde esse projétil está vindo. Embaixo dessa lesão tem muito mais elementos incrustados do que do lado de cima. Percebam que em cima ele está espalhado. Só com isso, eu posso afirmar com certeza que se trata de um ferimento de entrada, não tenha dúvidas disso. E posso afirmar esse sentido do projétil, de baixo para cima, nesse sentido que eu coloquei aí, tá? Para manter a foto nessa posição, eu coloquei a inclinação do projétil. Pessoal, essa zona de tatuagem é muito importante para se determinar não só a angulação, como a distância. É possível reproduzir exatamente esse desenho que está aí, essa incrustação na parte inferior e na parte superior,
com um anteparo, se a gente tiver a mesma arma e uma munição semelhante, tá bom? Então, zona de tatuagem é o que mais cai e é o mais importante. A gente pode passar a bucha, o que for aí, que esses grãos não vão sair da pele, eles estão abaixo da epiderme, exatamente onde fica uma tatuagem mesmo, tá? Então, eles não vão sair com lavagem, ao contrário da zona de falsa tatuagem, que é a zona de esfumaçamento, que é a zona da fuligem da pólvora que queimou. Essa pólvora aí, ela é incombusta ou semicombusta, tá bom? Olha lá, mais uma zona de tatuagem. Essa aí tá mais ou menos bem dividida aí. Então, a ferida tá mais arredondada do que elíptica também. A gente pode inferir que talvez se trate de um tiro perpendicular. O importante é ver a tatuagem, ver que nem sempre ela vai ser, os grãos vão ter o mesmo tamanho, né? Porque pode vir pedaço de projétil também, pode vir uma pólvora muito ruim, que tem grãos maiores, outros menores, tá bom? E olha lá, esse desenho do Malthus, essa figura do Malthus aí é muito dada em curso, tá? Nos cursos de medicina legal, todos que eu tive conhecimento usaram essa mesma gravura, que ela é, assim, o estereótipo, o protótipo, na verdade, da zona de tatuagem. Percebam, então, que tem uma lesão ali, pérfuro contusa, na região do mento, né, ou do queixo, logo abaixo, na região lateral aqui do pescoço, lateral superior do pescoço. Em volta desse ferimento, vários elementos incrustados na pele. Esse corpo já está lavado, porque a gente vê que não tem nenhum sangue, né, escorrendo aí mais dessa lesão. Ele está limpo, a lesão está limpa, mas a tatuagem não saiu, tá? Então, esse tiro também a gente vê que tem uma regularidade, talvez tenha um pouco mais de elementos incrustados na parte inferior, mas a prova não vai te cobrar nenhuma lesão com dúvida, né? Quando ela faz desenhos esquemáticos, ela deixa muito claro que de um lado tem muito mais elemento incrustado, do outro eles estão bem mais espalhados, e a gente pode inferir que o tiro veio do lado de onde tem mais elementos incrustados, tá bom? Por fim, a última zona de elemento secundário é essa que eu falei para vocês, que é representada pela depressão da pele decorrente da coluna de gases. Não tem foto disso, eu não achei isso nem na internet e nem em nenhum atlas ou livro de medicina legal. O importante é a gente saber que existe, tá? Isso nunca foi cobrado em prova também, em termos de figura, representação, foto, nada. Simplesmente saber que existe e que é um elemento secundário do tiro, tá bom? Então, pessoal, aqui um resuminho. Quando a gente fala de curta distância e distância, eu falei para vocês que o tiro encostado tem características muito diferentes. Então, importante, o que a prova vai cobrar? Diferença entre curta distância e distância. Então, olha lá, efeitos primários provocados pelo impacto do projétil é a mesma coisa para os dois. Efeito secundário, coloquei todos ali para vocês terem aí guardado, para vocês irem revendo. E a distância, a gente não tem efeito secundário, tá bom? E quando a gente fala de tiro encostado? Tiro encostado, aí ele pode ser, ele vai ter características diferentes, ele vai deixar características diferentes, e ele pode ser com plano ósseo logo abaixo, ou não, né? A gente pode pensar num tiro encostado, na maioria das vezes os tiros encostados são dados na cabeça, no crânio, então são exemplos de tiros dados com plano ósseo logo abaixo, mas pode ser no abdômen, né? Pode ser na nádega, pode ser em algum lugar que não tenha um plano ósseo imediatamente abaixo, e aí nós vamos ver características um pouco diferentes. Se tem plano ósseo logo abaixo, ele vai ter uma forma irregular, denteada e com entalhes. Aqui, pessoal, atenção, é um ferimento de entrada, mas ele vai ter bordas evertidas. Evertidas é o contrário de invertidas. São bordas viradas para fora devido à ação resultante de um chamado golpe dos gases que descolam e dilaceram os tecidos. Muita atenção, esse conceito eu vou ler de novo, mas eu já queria que vocês entendessem algumas coisas. Dilacerar o tecido eu falei para vocês que o França não gosta desse termo dilacerar para caracterizar uma ferida, tá? Toda ferida que a gente conhece por dilacerante, que é uma ferida feia, que é uma ferida rasgada, que é uma ferida grave, né, muitas vezes provocada por explosões e tudo, na maioria das vezes vão ser feridas contusas ou cortocontusas, tá? Na hora que a gente vai classificar, não existe dilacerante, mas aqui o próprio França usou esse termo para mostrar que vai ter uma explosão de
dessa ferida, e com isso vai ser difícil até classificar, né? Dá para a gente ver na foto aí a característica desse rasgão, dessa ferida aí. Isso ocorre porque os gases da explosão penetram no ferimento e refluem ao encontrar a resistência do plano ósseo. Pessoal, então, enquanto eu explico, não fiquem tentando ler, porque é muita informação, eu vou explicar para vocês o que acontece. Olhem para, vocês estão vendo a ferida horrorosa aí nessa foto, agora olhem para esse desenho, o que acontece? Quando a arma é encostada em algum local que tem um plano ósseo embaixo, quando ela é encostada, por exemplo, na cabeça, o que vai acontecer? Na hora que o disparo é feito, o projétil vai sair do mesmo jeito, né? E o projétil, pela força da expansão dos gases, pela explosão, ele vai ser projetado ou propelido contra a pele, e ele vai perfurar a pele, pérfuro contundir a pele, e vai penetrar também no crânio, na parte óssea, né? Pela energia dele, pela energia cinética. Ele vai violentamente contra a pele, vai penetrar também no crânio, né? Ele vai furar o crânio, perfurar o crânio e vai seguir aí o trajeto dele, né? Mas o que acontece? A gente sabe, já cansou de ver e de ouvir, que além do projétil, vão sair pela boca do cano da arma vários outros elementos. Vão sair fogo, ou chama, ou gases superaquecidos, vão sair fumaça de pólvora combusta e grãos de pólvora incombusta. A gente não viu que isso tudo vai sair, além daquela coluna de gases que vai atrás do projétil? Diferentemente do projétil, né, isso tudo que sai atrás do projétil não consegue perfurar o crânio como o projétil faz. Então, o que acontece? Na hora que essa coluna de gases da explosão, na hora que todo esse cone de explosão, esse cone de dispersão entra na pele, ele vai se chocar contra o osso. O projétil vai embora, porque o projétil ele tem energia e ele é pontiagudo, ele tem energia para perfurar o crânio. Então a gente pode ver aí na foto que tem um buraco por onde o projétil passou. Mas os gases não. Então, os gases vão fazer isso que o França chamou, e ele cita os autores que definiram esses termos, esses gases vão fazer o chamado golpe de mina ou golpe dos gases, que na hora que batem no crânio, eles vão refluir e aí eles vão, por baixo da pele, descolar a pele. Olha o que o desenho está mostrando, é isso mesmo, aquela pele estava grudada ali no osso, né? Na musculatura e no osso. E aí, na hora que esses gases voltarem, eles vão sair descolando a pele e rasgando tudo que está pela frente, queimando e rasgando, porque são os mesmos efeitos secundários que vão vir como se fosse de dentro para fora, que eles vão até o osso, vão rebater no osso e vão voltar descolando a pele ali do tecido, fazendo esse rasgo, esse estrago que a gente está vendo. Esse efeito é o chamado câmara de mina de Hoffman. Isso despenca na prova. Por quê? Porque além de ter características totalmente no ferimento de entrada, então percebam, por que a borda vai estar evertida? Porque quem fez o efeito da borda, que além da borda estar toda rasgada, quem fez o efeito da borda foram os gases que vieram do osso para fora. Então, eles vão jogar a pele para fora, pela força, pela queimadura e por tudo. Então, é um ferimento de entrada, mas que tem borda evertida, tá? Isso é efeito do tiro encostado. Então, vou ler mais uma vez, agora que a gente entendeu tudo. Ele vai ter forma irregular, denteada ou rasgada ou com entalhes, é a mesma coisa. Borda evertida devido à ação resultante do golpe dos gases que descolam e dilaceram os tecidos. Isso ocorre porque os gases da explosão penetram no ferimento, eles vão levados pelo projétil, atingem o subcutâneo e refluem ao encontrar a resistência do plano ósseo. Pessoal, leiam e releiam e vejam a gravura desse conceito de câmara de mina de Hoffman, que isso tem que ficar muito claro, porque isso cai demais, tá? Golpe de mina ou câmara de mina de Hoffman são os termos mais usados,
mas sem dúvida nenhuma, o câmera de mina de Hoffman é o mais usado em todas as provas, tá? Então, olha lá, continuando, nos tiros encostados. Em geral, não vai ter zona de tatuagem nem de esfumaçamento, porque isso tudo entrou ali no ferimento, né? Todos os elementos da carga penetram pelo orifício do projétil. Eu falei para vocês que o França muitas vezes chama projétil de bala, tá? Não é errado, é feio, não é bonito, mas ele pode, né? Ele é nossa maior referência aqui, é nosso doutrinador. Nós não vamos criticar, tá? Então, esses elementos entram todos pelo orifício, e por isso suas vertentes mostram-se enegrecidas e desgarradas pelo golpe de mina. Esses efeitos vão e refluem, tá? Com aspecto também ele chama de cratera de mina, tá? Geralmente são lesões muito feias, tá? A gente tem até dificuldade de saber inicialmente se isso é ocasionado por um projétil, às vezes, de alta energia ou um tiro encostado, tá? Mas geralmente no crânio a gente já espera, quando vê uma figura feia assim, que seja de um tiro encostado. Pessoal, além dessas características que a gente já viu, nos disparos com a arma encostada contra a superfície óssea, a gente vai encontrar alguns sinais que caem muito em prova também, tá? Que a gente tem que entender o mecanismo, mas a gente tem que decorar esses epônimos também. Eu falei para vocês que o da balística são dos mais importantes, a gente vai ver outros também. Então, existe o sinal de Benassi, que é o esfumaçamento da placa óssea logo embaixo do ferimento, tá? Então, esse preto que a gente está vendo no osso, bem em volta do buraco feito pelo projétil, do orifício feito pelo projétil, esse é o sinal de Benassi, tá? E eu já vou falar aqui que é o outro, depois eu vou ensinar vocês a decorar. Então, o esfumaçamento da placa óssea em volta do ferimento é o Benassi. E existe também o sinal de Schuss-Canol, que é representado pelo esfumaçamento da parede do túnel produzido pelo projétil. Então, coloquei um esquema para vocês também aí de um desenho. Isso aí é uma calota craniana num aumento. E aí, o projétil vindo aí de fora para dentro, ele vai fazer um canal, ele vai fazer um túnel dentro desse osso, tá? E a gente vai ver que esse túnel não é um túnel certinho, circunferencial, ele tem um formato de funil, mas a gente já vai ver isso. O que importa aqui é a gente entender que além desse osso em volta do lado de fora do orifício, o canal, esse túnel também vai ser esfumaçado em volta. Então, o sinal de Benassi é o sinal de Benosso, é o do osso, do lado de fora, tá? O Benassi é o do Benosso. Benassi é o do Benosso, tá? É o osso em volta que é o chamado sinal de Benassi. Cai, tá, gente? Cai, fumar que adora. E o do canal, do túnel feito pelo projeto, é o sinal de Schuss-Canal, tá? O do canal é o Schuss-Canal. Schuss-Canal é o esfumaçamento do túnel feito pelo projétil. Então, o Schuss-Canal é o Schuss-Canal. Então, o osso é o Benassi, é o Benosso, o osso do lado de fora. E o canal é o Schuss-Canal, que é o Schuss-Canal, tá bom? Isso é fácil, depois nós vamos ter uma lista de todos os epônimos que a gente tem que decorar e vocês aprendendo como decorar, né? Eu acho que vale a pena passar essas dicas todas, porque epônimo cai muito em prova, tá? Já teve provas aí que a gente fez estatísticas de ver que entre 60% e 70% da prova foi toda em função de epônimo. Quem sabia todos os epônimos de medicina legal era capaz de fazer de 60% a 70% de provas que a gente andou vendo por aí, tá? Então, Benosso e Schuss-Canal. Benosso, as duas são a mesma coisa, esfumaçamento. Fuligem no osso é o Benosso, o Benassi. Fuligem no canal é o Schuss-Canal, tá? Ah lá, o Benassi lá, uma manchinha ali, uma fuligenzinha bem em volta do osso. Esse osso aí tá fragmentado, vocês podem ver, né, que dependendo do ângulo que o crânio é atingido, seja por um projétil de arma de fogo ou por algum outro objeto contundente, ele vai fraturar desse jeito, pode fazer fraturas cominutivas em vários pedaços. Mas ali tem uma fumacinha declarando que passou ali um projétil e que passou por ali fuligem, né? Então, assim, elemento secundário, provavelmente estamos falando de um tiro encostado, porque tem elemento secundário lá no osso. E se tem no Benosso, é sinal de Benassi,
tá? Mais uma aí. Mais um benosso. E olha lá, ó, como esse sinal é constituído por halo de fuligem, de contorno suave sobre a superfície externa do crânio, é no osso, é no benosso, precisamente sobre o periósteo, que é uma membrana fibrosa que reveste o osso, e não é uma zona de tatuagem, não tem nada incrustado no osso, não tem nada ali que tenha penetrado o osso, é fuligem, é impregnação de pólvora combusta, então ele pode desaparecer com lavagem ou pelo menos ficar borrado, tá, gente? Isso já caiu em prova. Então, mais uma vez, essa figura também, que é protótipo da câmara de mina de Hoffman, a gente consegue ver tanto essa pele rasgada, dilacerada pelos elementos secundários que refluíram quando encontraram com o osso, e a gente consegue ver também esse esfumaçamento do osso, que é o sinal de Benosso ou de Benassi, tá? Câmara de mina de Hoffman ou orifício em boca de mina, também é usado esse termo, é a mesma coisa, a gente está vendo que a pele ali está rasgada, que a ferida está feia, está evertida e que tem ali, né, apesar de estar feio essa ferida aí, nós vamos encontrar elementos secundários aí dentro. E quando tem dúvida, é importante para o diagnóstico seguro de tiro encostado, encontrar carboxiemoglobina no sangue do ferimento, tá? Assim como nitrato de pólvora, nitrito da degradação e enxofre decorrente da combustão. Então, se a gente encontra ali elementos que provem que teve contato de fumaça com o sangue ou de pólvora, né, dos elementos da pólvora, do mesmo jeito que eu falei que a gente pode achar esses elementos na mão de quem atirou, nas vestes e nos objetos, se a gente encontra elementos de pólvora lá dentro da ferida, a gente faz um diagnóstico certeiro de tiro encostado, tá? O diagnóstico diferencial entre ferimento de entrada e de saída em tábua óssea tem também como um dos principais elementos cobrados em prova, que é o chamado sinal do funil de Bonnet, ou cone truncado de Possold. Pessoal, esse é tão importante quanto a câmara de mina de Hoffman, talvez seja até um pouco mais cobrado, depende, eu acho que para Fumarc talvez até não, mas também é um conceito que, se a gente entender, não precisa de decorar. É um sinal de funil ou um cone truncado, é o corpo de um cone, tá? Na lâmina externa do osso, ali que eu coloquei para vocês na seta azul, né? Agora eu inverti o desenho aqui, então agora a parte externa tá do nosso lado esquerdo aqui. Então a seta azul, ela tá mostrando a lâmina externa do osso. Então, e o projétil está vindo dali. Eu coloquei o projétil desenhadinho ali para vocês, com uma explosão atrás dele. Então, o projétil vindo dali, na lâmina externa, o ferimento vai ser arredondado, regular, em forma de saca-bocado. Exatamente no formato do projétil, tá? O projétil vai penetrar o osso na entrada, como só tem ele entrando ali, né? Porque os gases não vão fazer efeito nenhum. Ele tá ali sozinho, entrando no osso, vai fazer uma feridinha do tamanho, vai fazer uma perfuração nesse osso do tamanho dele, tá? É regular, não tem nada ali contribuindo para essa fratura. Mas à medida que ele vai passando ali, atingindo então a lâmina interna, ele vai fazer um canal, que eu falei para vocês, né? Chuscanol, ele vai deixar um pouco de fumaça, depois que ele passar, a fumaça vai entrar. Ele vai, então, na face interna, aí à medida que ele vai entrando nesse canal, o osso vai se fragmentando. E aí, o osso vai fragmentando e vai sendo impulsionado para frente também. E aí, o próprio ferimento, o próprio osso que vai sendo deslocado para frente, vai aumentando o tamanho da fratura óssea na hora que ele entrar na lâmina interna. Então, olha lá. Na lâmina interna seta verde, o ferimento é irregular, maior que o da lâmina externa e com bisel interno bem definido. Pessoal, bisel, eu coloquei para vocês aí a foto de uma agulha em bisel, para a gente lembrar que o bisel é esse formato oblíquo, irregular, que o osso pode adquirir também à medida que ele vai fraturando. Então, ele dá a perfuração à forma de um funil ou de um tronco de cone. Eu coloquei para vocês aí o desenho de um funil, de um cone. Se a gente cortar ali a ponta do cone, a gente vai ter só o tronco do cone. Aí eu peguei e inverti o tronco do cone para vocês entenderem o que acontece. O ferimento de saída é exatamente o contrário. Como um amplo bisel externo,
repetindo a forma de tronco do cone, mas dessa vez com a base voltada para fora. Em outros ossos chatos, como por exemplo a escápula, levando em conta tais características, é plenamente possível determinar a direção do tiro, se de diante para trás ou de trás para diante, tá? Essa frase foi tirada do França. Pessoal, o que vocês têm que entender? Então, olha lá. O projétil está entrando, ali onde está entrando, como eu falei, a perfuração vai ser regular do tamanho dele, e à medida que ele vai, essa foto aqui acho que está melhor, à medida que ele vai penetrando ali no canal, ele vai fazendo fraturas no osso, vai fazendo pequenos fragmentos ósseos que vão sendo projetados para frente, e os próprios fragmentos ósseos vão provocando fraturas no que está vindo aí pela frente de osso, fazendo com que esse túnel vá se abrindo à medida que ele vai se formando até a tábua interna. Então, percebam que ele faz um funil da tábua externa até a interna na hora que ele está entrando. Então, olhem bem para vocês verem a entrada, a base desse cone truncado de Possode, ou a base desse funil, ela está virada para dentro. Por quê? Ela é maior do lado de dentro, na tábua interna. Se por acaso esse projétil transfixar o crânio e sair, na saída ele vai ser a mesma coisa, né? Ele vai ter agora na tábua interna, né? Porque ele está transfixando, então agora é como se o tiro tivesse sido dado dentro do crânio. Então, na tábua interna, ele vai fazer uma perfuração de um tamanho, e à medida que ele for fraturando o canal, ele vai aumentando de tamanho. Então, aqui, na saída do crânio, o cone truncado vai ter a base voltada para a tábua externa, tá? Então, aqui é porque ele transfixou. O importante é, quando ele entra no osso, ele vai fazer uma perfuração de um tamanho e o próprio canal do osso vai aumentando a base desse funil ou desse cone até a outra tábua. Aí passou pelo cérebro todo e vai sair do outro lado, ele vai fazer a mesma coisa, só que agora a base vai estar voltada para fora. Então, vocês têm que entender que a gente está falando só da relação do projétil com o osso, tá? Então, dentro do osso, da primeira lâmina que ele atingir até a última lâmina daquele lado, o cone vai aumentando a base, tá bom? Então, isso tem que ficar claro, o sinal do funil de Bonnet ou do cone truncado de Possode cai demais em prova, tá? Entendam esse conceito, revejam esse desenho, que esse desenho mostra exatamente o que acontece. Essas linhas representam os fragmentos ósseos que vão contribuindo para aumentar a base desse funil ou desse cone na hora que o projétil está passando, tá bom? Então, olha lá, o sinal do funil de Bonnet indica o sentido do projétil no osso, tá? Então, o lado em que a perfuração é regular, do tamanho do projétil, ou talvez um pouco maior, é aonde ele entrou, tá? Se nós estamos falando da primeira entrada no crânio, vai ser a tábua externa do osso. Vocês podem perceber que ali, quando a gente vira a tábua interna, ele tem um formato de um cone, né? Dá para ver que à medida que ele foi saindo ali no osso, o buraco foi ficando maior, né? A perfuração foi ficando maior. Se esse projétil que está sendo mostrado aí, se ele tiver perfurado o crânio, aí a gente veria o contrário na saída. A tábua interna teria um ferimento mais regular e a tábua externa teria uma perfuração maior, tá bom? Agora, e se não tem plano ósseo logo abaixo, às vezes até pode acontecer onde tem, mas para a prova, na maioria das vezes, é quando não tem. O tiro encostado ainda permite deixar impresso na pele um sinal chamado de Purper-Verganet ou Purper-Vergartner, tá? Dependendo de pronúncias aí, vocês já podem ter ouvido. E esse desenho, ele é feito na pele, tá? É como se fosse uma queimadura na pele, representada pelo desenho da boca da massa de mira do crânio, do cano, na pele, produzido por sua ação contundente ou pelo seu aquecimento. Então, o França não define muito bem, é um pouco das duas coisas. Eu voltei com aquele desenho lá de trás da aula para a gente ver o que é a massa de mira. É logo aqui, aquilo que está logo acima do cano. Então, quando o tiro é encostado na pele e é feita uma pressão dessa arma na pele, quando dispara o tiro, o calor formado ali, né, o fogo que vai sair tudo, aliado a essa ação contundente, vai deixar uma marca,
que é lá, parecida com essa aí, chamada de Pulper-Verganet ou Pulper-Vergartner. A gente vai ver ali exatamente o formato do cano com que está em volta ali em cima a massa de mira, tá? A gente está vendo outros elementos aí, mas o que importa agora é esse. Percebam que aí a gente está com o plano ósseo embaixo, mas não foi feito aquele efeito secundário, não apareceu fazendo aquela câmara de mina de Hoffman, então a gente consegue ver a marca da arma, da alça de mira e do cano da arma. Esse sinal também cai demais. Então, ó, em relação aos ferimentos de entrada, o que é importante também da gente ver, que já caiu em prova? A gente pode ter um ferimento único de entrada de vários projéteis, aí vai depender, né? Pode acontecer, igual eu estou mostrando aí, projéteis retidos ou 2 ou mais projéteis produzidos acoplados. Pode acontecer, pessoal, de uma arma velha ou mal cuidada, ou até de fabricação caseira, ficar algum projétil retido lá. E às vezes pode acontecer de quando se coloca um segundo projétil, eles saírem acoplados, um grudado no outro. Então, o que vai acontecer? Um ferimento de entrada e 2 projéteis lá dentro, tá? Coloquei isso aqui porque muitas vezes a prova vai te dar essa pegadinha aí. Ah, quando só num corpo é encontrado um ferimento de entrada, só é possível encontrar um projétil dentro desse corpo. Não, a gente pode encontrar projéteis acoplados ou retidos, tá? A gente pode ter vários ferimentos de entrada por um único projétil. Esse trajeto é chamado de enxuleio ou alinhavo. Pensa, por exemplo, se um tiro for dado de cima para baixo, esse tiro pode entrar no ombro e sair embaixo no braço, e esse mesmo projétil pode entrar de um lado da perna e sair do outro lado da perna. Então, nós vamos ter 2 entradas, a entrada no ombro e a entrada na perna, produzidas por um único projétil. Ou, às vezes, no braço e no antebraço, se a pessoa tiver com o braço dobrado, esse é chamado trajeto enxuleio. Então, cuidado, 2 feridas de entrada podem ser de um mesmo projétil. Vai falar que tem 2 entradas, então tem que ter no mínimo 2 projéteis? Não, pode ser o mesmo projétil que entrou e saiu, tá? E existe também essa lesão chamada em buraco de fechadura, que já caiu na prova. Você olha para a figura aí, olha se isso aí não parece muito com um buraco de fechadura. Isso acontece porque foi um tiro tangencial, tá? Que teve uma inclinação mínima que, no primeiro contato com o crânio, ele não penetrou na cavidade, mas esse primeiro contato fez com que ele mudasse a angulação e aí sim ele entrasse em seguida na cavidade. Então, ele faz essa lesão aí em buraco de fechadura. Pessoal, para a gente terminar, eu sei que o tempo já deu aqui próximo do nosso limite, mas só para a gente falar das características dos ferimentos de saída, e depois eu deixei alguns exercícios para vocês, mas vocês podem fazer sozinhos. Pessoal, então depois que o projétil entrou com todas aquelas características, elementos primários, elementos secundários, ele vai entrar no nosso corpo e vai perder a característica de rotatividade, às vezes ele vai girar sobre ele mesmo, ou ele vai parar de girar, enfim. E ele pode transfixar a pele e deixar um ferimento de saída, né? Ele pode ficar lá dentro, aí eu vou ter só ferimento de entrada. Ele pode sair, e aí aquele efeito que eu tinha mostrado para vocês na pele, né, que ele empurra a pele para dentro e por isso a borda é invertida, ele vai fazer o contrário na saída. Ele vai agora empurrar a pele de dentro para fora e por isso a borda vai ser evertida e irregular, porque aqui ele tem um trajeto, um comportamento em termos de giro e tudo que é aberrante, assim, não é determinado pela arma. Eles são maiores do que o ferimento de entrada e mais sangrantes. Eles rasgam mais na saída, porque eles empurram todo um tecido de músculo subcutâneo, tudo para fora. Então, eles vão ser maiores e mais sangrantes, tá? Não vão ter os elementos primários nem secundários, com ressalva. A gente vai ver que pode, a auréola equimótica a gente viu que pode, porque vai ter contusão do mesmo jeito, e nós vamos ver que tem uma ressalva para a orla de escoriação, tá? Efeito secundário em hipótese nenhuma. Existe, pessoal, uma situação específica em que se pode encontrar uma orla de escoriação no ferimento de saída, que é quando o projétil tenta sair do corpo, mas o corpo está encostado em um anteparo. Então, se o corpo tiver
contra a parede ou contra o chão, por exemplo, ou tiver alguma coisa de ferro encostada nele, o projétil tentar sair do corpo e não conseguir, ele for como se fosse ricocheteado para dentro, ele pode provocar um tipo de escoriação na ferida de saída. E esse é chamado sinal de Romanese, tá? O sinal de Romanese, então, é uma escoriação no entorno do ferimento de saída. Então, muito cuidado com isso na prova. Se falar que não existe ordem de escoriação no ferimento de saída, leiam com cuidado, porque às vezes essa informação vai estar certa, tá? Em geral, em regra, não tem escoriação. Por quê? Lembra que a escoriação, a retirada da epiderme, depende do movimento de rotação do projétil? Ele vai perder esse movimento de rotação com certeza na hora que ele entra no corpo. Então, cuidado com a questão. Ela pode considerar certa essa afirmação. Mas pode ser que eles estejam fazendo referência ao sinal de Romanese, que é uma escoriação no entorno do ferimento de saída, especificamente nos casos em que o corpo estiver encostado em um anteparo, tá bom? Então, só para vocês verem umas fotos aí, você vê que o ferimento de saída ele é mais feio, muito mais sangrante, tá? E bordas revertidas, tá? No crânio, a mesma coisa, no osso. Lembram que se transfixar também a ferida vai ser maior na saída. Borda evertida na mão, tá? Borda evertida é uma das principais características do ferimento de saída. Aí, ó, não é regular, ele é mais entalhado, é borda de saída. Pessoal, isso aqui eu queria que vocês vissem só para entender o que é o cone de dispersão do tiro. Isso é um tiro feito numa gelatina própria, tá? Mas eu queria que vocês entendessem que esse efeito que está sendo mostrado aí acontece dentro do nosso corpo, tá? No momento em que o tiro é disparado, tá? Quanto mais próximo ele tiver do corpo ou do alvo, no caso aí da gelatina, o projétil, na hora que ele passa, ele leva com ele toda essa energia que vai sendo dispersada à medida que ele caminha. Então, essa primeira foto aí é a dispersão, é a energia que vem junto com o projétil, em volta do projétil, e depois que ele passa, essa dispersão, essa energia toda vai se dispersando mesmo e vai ficar a linha do trajeto do projétil. Mas toda essa parte mostrada aí pela seta azul, toda essa parte que mostrou essa dispersão, vai sofrer com efeitos desse tiro, tá? Então, a gente pode ter efeito à distância do tiro no nosso corpo, tá? Então, dependendo da energia do projétil, inclusive os projéteis de alta energia, que nós vamos ver depois separado, eles têm um cone de dispersão ainda maior, eles podem fazer lesões muito maiores do que aquelas do tamanho do projétil por causa desse cone de dispersão, tá bom? Então, só para a gente finalizar, o último conceito. Mostrando aqui uma lesão para a gente. Tem zona de tatuagem? É distância ou curta distância? Se tem efeito secundário, eu tenho certeza que é a curta distância. Agora, e quando não tem? Eu posso afirmar que é a distância? Não. Não posso afirmar que é a distância, porque eu tenho que ver se esses efeitos secundários não ficaram nas vestes e nas roupas, tá? Deixei outros exercícios aqui para vocês, só para lembrar que quando tem, eu posso afirmar ali zona de esfumaçamento, ó, posso afirmar que é a curta distância, mas se não tem, eu não posso afirmar até ter certeza que não ficou na roupa, tá bom? Pessoal, nós vamos então agora, terminamos balística, terminamos energias de ordem mecânica, vamos fazer lista de epônimos agora, porque epônimo é muito importante para a prova. Eu vou tentar fazer algumas coisas lá no Instagram do Medicina Legal _ concursos. Tem que seguir também o WM Concurso, porque ali, na hora que sair o edital, nós vamos começar a dar umas dicas de estudo, de questão de tudo. As aulas gravadas estão no YouTube e voltamos depois agora, ainda em traumatologia, mas dando sequência agora com energias de ordem física, tá bom? Então, boa noite para vocês, bons estudos.